Pai do Senhor querido, estamos de volta. Hoje, quinta-feira, dia 2 de abril de 2020, para trazer para você uma palavra de esperança, né? Sou o pastor Rubens, pastor da Igreja Batista Missionária em Salgueiro, que estou aqui para trazer uma palavra de Deus para o teu coração nesses tempos tão difíceis, certo? E eu já convido você a ir abrindo a palavra de Deus. Você que tem uma Bíblia aí, no livro do apóstolo Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. Esses são os textos que nós vamos refletir nesta manhã. E eu quero convidar você para estar compartilhando essa live com seus amigos, né? Para estar compartilhando aí com os seus contatos, para que mais pessoas também sejam abençoadas, né? Hoje nós estamos aqui numa quinta-feira, estou fazendo essa live agora da igreja, né? Porque nós estamos em casa com um hóspede, né? O Isaac. O Isaac tem 1 ano e 8 meses, então você já sabe como é ter criança em casa. Bem complicado para você poder realmente fazer alguma transmissão. Então, hoje nós estamos fazendo aqui da igreja, certo? Você vai, por alguns momentos, ouvir algum barulho, né, de carro, de moto, porque aqui a gente está bem perto de uma avenida, de uma rua onde transita muitos carros, né? Então a gente vai ter alguns barulhos, mas isso não vai impedir de compartilhar a palavra de Deus ao teu coração, de trazer uma palavra de vitória nesta manhã de quinta-feira, né? Uma manhã nublada, está um pouco quente, daqui a pouco eu creio que a chuva vai cair. E Deus tem abençoado o nosso sertão com muitas chuvas. Esse ano nós podemos ver assim que os agricultores não têm do que se queixar, porque Deus tem sido generoso para com o sertão nesse ano, trazendo assim muitas chuvas, algumas enchentes em alguns lugares aqui do sertão, mas essa é a bondade de Deus para com as nossas vidas, certo? Então compartilhe essa live com os seus amigos. Hoje nós vamos meditar sobre o livro de Tiago, capítulo 5, versículo de número 7 e 8. Desde já eu convido você para estar aí participando desse momento tão abençoado. Todas as manhãs, às 10h15 da manhã, a gente compartilha algo da parte de Deus, trazendo uma palavra de esperança para você que está aí acompanhando conosco através dessa live, tá certo? Então, quero agradecer a Deus pela sua vida, quero agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos concede. Eu quero agradecer a Deus porque, apesar dessa quarentena, mas a mão do Senhor tem sido sobre nós. O seu amor e a sua misericórdia tem realmente estado sobre nós, porque a Bíblia diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã e elas são as causas de não sermos consumidos, tá bom? Queria também um feedback da sua parte. Você que está assistindo aí, eu gostaria de saber se o som tá audível, se você está ouvindo bem. Se estiver, dá um ok aí para nós, dá um feedback para que a gente possa assim estar ciente de como está a nossa transmissão, tá bom? Então vamos aí ler a palavra do Senhor lá em Tiago, capítulo 5, e o versículo de número 7 e 8, né? Que tem como epígrafe a necessidade, bênção e exemplos da paciência, né? Nós estamos vivendo tempo que precisamos exercitar a nossa paciência e a nossa esperança também, né? Obrigado, Bernardino, que deu um ok aqui para nós, dizendo que o áudio tá bom. Muito obrigado, Deus te abençoe, querido. Então, texto da palavra de Deus em Tiago, capítulo 5, versículo de número 7 e 8, diz assim: Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor.
Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós paciente e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Glória a Deus. Essa é uma verdadeira palavra de esperança, queridos. E nós sabemos que esperar um cumprimento de uma promessa exige confiança, paciência e perseverança. E é difícil para o homem manter a esperança em meio ao sofrimento, né? Mas é isso que o apóstolo Tiago está orientando ali aos irmãos, né? A qual ele escreveu para que pudesse viver na expectativa da vinda de Jesus Cristo. O apóstolo Tiago escreveu a sua carta aos dispersos, aqueles irmãos que foram dispersos pela perseguição levantada em Jerusalém através de Herodes Agripa. A partir do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, a gente vê que houve uma dispersão quando Herodes então matou a Tiago, irmão de João, e aí muitos irmãos então saíram, né? A gente acredita que foi uma permissão de Deus essa perseguição, porque a igreja de Jerusalém estava muito centralizada, tinha esquecido da ordem de Jesus, que depois que eles recebessem o poder do Espírito Santo, eles seriam suas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então a perseguição fez com que a igreja de Jerusalém saísse daquele reduto, da cidade, daquele conforto, para alcançar Samaria, tá entendendo? Para alcançar a Judéia, Samaria e chegar aos confins da terra, né? Mas qual a intenção e o objetivo de Tiago ao escrever a sua carta para aqueles cristãos que foram dispersos por causa da perseguição? O objetivo de Tiago era que aqueles irmãos mantivessem uma conduta piedosa, mesmo em meio à perseguição, sem desanimar, na esperança da vinda de Cristo Jesus. E nesse texto, né, existem 3 palavras que nós queremos aqui enfatizar com relação à mensagem que Tiago estava trazendo para a vida daqueles irmãos que tinham sido dispersos, né? A primeira palavra é a paciência para com as pessoas. Havia muitas perseguições naquela época, e Tiago, nos versículos anteriores, que entendemos como contexto, Tiago, ele condena as riquezas mal adquiridas e também mal empregadas. Ele então está condenando as atitudes dos ricos daquela época. E os ricos eram aquelas pessoas que promoviam mais perseguição contra os cristãos e também os religiosos daquela época, no caso, os judaizantes. E nós encontramos no capítulo 5 de Tiago, versículo 1 e 2, quando Tiago então chama a atenção dos ricos, quando ele diz assim: atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunha contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. E o versículo de número 6 diz: tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência, diz aqui a palavra do Senhor. Então, a crueldade do avarento, queridos, é demonstrada aqui através de Tiago, e mostra realmente o pecado da perseguição que eles estavam trazendo sobre a vida daqueles que serviam ao Senhor. E isso trazia desânimo para aqueles cristãos que tinham
sido expulsos das suas próprias cidades, e em todos os lugares que eles chegavam, por professar a sua fé em Cristo Jesus, eles eram também perseguidos. Então imagine aqueles irmãos que perderam bens, que perderam suas casas, que tiveram que ser afastados das suas famílias, né? Como eles realmente estavam vivendo, certo? Como eles estavam sofrendo, sofrimento emocional, sofrimento físico, por causa também das perseguições que se levantavam contra eles por serem servos de Deus. Sofrimento na sua alma pelas perdas que eles tinham realmente sido acometidos por causa da perseguição. Você já imaginou você ter que sair às pressas da sua casa fugindo, né? E não dá tempo de você pegar nada, e a outra coisa, você tem que sair escondido, né? Então era assim que viviam os cristãos, certo? Em nome dessa esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo. Eles tinham aceitado a fé em Jesus Cristo, recebido a sua salvação e estavam esperando a vinda de Jesus. E anteriormente estava tudo bem, eles congregavam, cultuavam, louvavam, celebravam a Deus juntos, né? E de casa em casa partiam o pão com alegria e singeleza de coração, né? Está lá no capítulo de número 2 de Atos, versículo 46 e 47, mas agora eles tinham se disperso, expulso da sua própria terra, tinham perdido tudo aquilo que eles tinham como segurança, humanamente falando, e agora eles tinham que reconstruir as suas vidas em outros lugares, procurando lugar aonde não fossem realmente perseguidos. E o apóstolo Tiago diz que quem promovia essa perseguição maior eram os ricos, né? Que eles chegavam até matar os justos aqui, aqueles justificados por Jesus Cristo, né? E estes não colocavam nenhuma resistência, né? Não ia para a luta, não ia se defender, né? Se deixava ser perseguido. Então a dificuldade era muito grande, e aí Tiago escreve com essa intenção de orientar esses irmãos, a mesmo mediante as perseguições, diante das perseguições, eles deveriam ter uma vida piedosa, uma vida de santidade, uma vida de obediência à palavra de Deus, um comportamento de acordo com o comportamento do Senhor Jesus Cristo, e não desanimasse na esperança da promessa que havia sido feita pelo próprio Jesus da sua vinda, queridos. Então, aquelas pessoas estavam com medo, algumas estavam em dúvidas, e eles precisavam então de consolo. Eles precisavam de consolo para que eles pudessem perseverar de forma destemida, servindo e seguindo ao Senhor Jesus Cristo com paciência, na expectativa da sua vinda. Por isso Tiago escreve aqui no capítulo 5 e o versículo 7: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Aí ele traz aqui a analogia ou a comparação do lavrador, do agricultor, certo? Que lançava a semente sobre a terra, esperava a primeira chuva, certo? Depois da primeira chuva, a planta precisava ter o seu tempo de crescimento. Depois desse tempo de crescimento, precisava das últimas chuvas para que pudesse estar dando o seu fruto, e tudo isso levava um tempo. E o que o apóstolo Tiago quis dizer aqui para aqueles irmãos, e também para mim e para você, que estamos nessa mesma esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo, é que durante esse tempo nós precisamos ter paciência, certo? Porque Deus, Ele trabalha no tempo, né? O tempo nosso é cronos, né? Um tempo cronometrado. O tempo de Deus é kairos, o tempo da eternidade. Então, queridos, o tempo de Deus, quando ele se encontra com o nosso cronos, as coisas então acontecem e nós somos abençoados. Mas enquanto isso não chegar
o que a palavra de Deus aqui nos orienta é que a gente não venha se deixar desanimar e nem venha ter atitudes completamente diferentes daquelas que Jesus Cristo teve mediante as perseguições, as lutas e as adversidades que nós enfrentamos na nossa vida. Nós vamos ter perseguições. Quando Jesus chamou para que nós viéssemos e se tornassem os seus discípulos, Ele nos deixou claro que enquanto estivéssemos no mundo, nós seríamos afligidos de várias maneiras. Mas Jesus não para por aí. Ele diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que o Senhor traz aqui é uma palavra de encorajamento em meio aos sofrimentos, tá certo? Em meio às lutas, certo? É coragem. Coragem pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Coragem que é promovido por esta fé e por essa esperança que nós temos naquilo que prometeu o Senhor Jesus Cristo, né? E que essa coragem que nos leva a estar anunciando a Jesus Cristo, o Senhor e o Salvador, que um dia virá para levar a sua igreja, para estar com Ele para sempre, para levar os seus servos, mas também para exercer juízo sobre aqueles que foram instrumentos nas mãos do diabo para trazer perseguição aos servos do Senhor e também para trazer sofrimento. Por isso que Tiago então adverte aqui os ricos que confiam nas suas riquezas e por isso maltratam os servos do Senhor, perseguem os servos do Senhor. Então é importante nós entendermos isso, que como servo de Deus precisamos permanecer firme no Senhor, independente das dificuldades ou das circunstâncias, se são favoráveis ou não. O que o Senhor espera de nós é esta firmeza de fé. O que o Senhor espera de nós é essa paciência do agricultor, sabendo que haverá o tempo da planta dar o seu fruto, tem todo aquele processo e ele não pode acelerar, está entendendo? Por mais que a tecnologia esteja avançada e conseguiu levar algumas frutas, algumas árvores dar o fruto antes do tempo que era determinado, sem a tecnologia, mas ainda assim ela tem que esperar o tempo, ainda que ela diminuiu, certo? Há um ditado que diz que quem planta tâmara não colhe tâmara. Por quê? Porque uma tâmara, para produzir, ela precisava passar 100 anos. Então quem plantava tâmara, certo? Plantava, mas não na esperança dela colher, mas na esperança de uma outra pessoa colher. Mas a tecnologia avançou e hoje diminuíram para 10 anos. Hoje quem planta tâmara pode colher tâmara. Então o que nós podemos entender dentro desse versículo aqui é que se no princípio em que os discípulos estavam sendo perseguidos, viviam na esperança e expectativa da vinda de Jesus Cristo, certo? Que estava próxima, e isso já passaram-se 2000 anos. Imagine agora, eu e você que estamos aqui. Os discípulos plantaram, nós colhemos ali a sua plantação, que podemos dizer assim, o seu testemunho do Evangelho, e ainda estamos colhendo. Mas esta geração tem a grande possibilidade de alcançar essa vinda de Jesus fisicamente, que os discípulos não alcançaram, mas viviam nessa esperança. Deus cumpre com a sua palavra. E esse é o tempo de termos paciência, de esperar com paciência a promessa da vinda de Jesus Cristo, para nos levar para o lugar que Ele realmente prometeu. E esta é a segunda palavra que é enfatizada nesses dois textos do capítulo 5 de Tiago que nós acabamos de ler. A esperança na vinda de Jesus Cristo.
Em João capítulo 14 e o versículo de 1 a 3, Jesus Cristo diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então essa foi a promessa de Jesus antes dele ser entregue nas mãos dos pecadores para ser morto. E Jesus relembra essa promessa depois da sua ressurreição, né? Porque ele morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e foi ao encontro do Pai. E depois passou ainda 40 dias com os discípulos, até que ele foi de uma vez para os céus, aguardando a ordem do Senhor Deus para que ele possa realmente voltar. Então Jesus disse que ele voltaria, né? Os anjos confirmaram isso quando os discípulos então estão ali na Galileia e Jesus é assunto aos céus. Em Atos no capítulo 1, os anjos então chegam para aqueles discípulos, mais ou menos 500 discípulos ali, e a Bíblia diz que os anjos perguntam a eles: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus que aos céus foi assunto, há de voltar. Então os anjos confirmando a segunda vinda de Jesus. Então para nós, os servos de Deus que esperamos no Senhor, a segunda vinda de Jesus é uma realidade. Ele vai voltar para levar a sua igreja, para levar os seus discípulos, para levar aqueles que confessaram Ele como Senhor e Salvador da sua vida, que permaneceram firmes, que não desanimaram nem desistiram da caminhada, que perseveraram pacientemente mesmo em meio ao sofrimento. Jesus vem para buscar estes que não se envergonharam do seu nome e que mesmo em meio à perseguição, seja ela física, ideológica, certo? Mas permaneceram fiéis aos princípios e aos ensinamentos do Senhor e aguardam com paciência e fé a vinda de Cristo Jesus. Jesus vem para buscar estes e levar para onde Ele está agora, na presença do Pai. A vida do homem, querido, não consiste apenas nessa vida física. Há uma outra dimensão que transcende essa vida que nós vivemos, uma dimensão transcendente, uma dimensão espiritual, aonde habita o eterno. E é este lugar que Jesus foi preparar para mim e para você. É este lugar que já está preparado e Jesus vem nos buscar. Esse lugar onde não existe tristeza e nem dor, esse lugar de paz, esse lugar de alegria, certo? Esse lugar de gozo eterno, que é difícil de explicar numa linguagem humana. Paulo disse que foi até esse lugar, ele não fala que foi ele mesmo, mas no capítulo 12 de 2 Coríntios, ele disse: eu conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, que foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis, coisas que não tem como a gente realmente explicar. O apóstolo João, no Apocalipse, ele traz um vislumbre deste lugar da glória de Deus que está sendo preparado para todos aqueles que têm essa esperança, a esperança do Senhor Jesus Cristo. Então, se você tem essa esperança, tenha paciência como a paciência de um lavrador, de um agricultor.
A semente da palavra de Deus foi plantada. A planta está nascendo. O fruto vai chegar. E quando o fruto amadurecer, chega o tempo da colheita. E aí, a Bíblia diz que Jesus virá e enviará os seus anjos aos quatro cantos desta terra para arrebatar aqueles que lhe pertencem, para levar ao seu encontro. Então, tenha esse entendimento e tenha essa perseverança. A vinda de Jesus está mais próxima do que do tempo que nós aceitamos a Cristo, mais perto do que no tempo dos apóstolos. O apóstolo Paulo fala acerca disso. Os sinais da vinda de Jesus estão se evidenciando aí. Se você ler Mateus 24, você vai ver os sinais da vinda de Jesus. E ele virá, o Filho do Homem virá sobre as nuvens com seu poder e glória. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a minha esperança. Essa é a esperança daqueles que servem ao Senhor. E nessa esperança, queridos, nós vivemos. Por isso nós precisamos ter paciência e entender que Jesus disse que nós sofreríamos aflições. Jesus disse que nós iríamos ser perseguidos. Que Jesus disse que iriam falar mal acerca de nós, seus discípulos. Jesus falou acerca disso. As perseguições muitas vezes trazem sobre nós desânimo, tristeza, e às vezes para aqueles que estão no início da sua fé em Cristo Jesus, o desejo de desistir, o pensamento de abrir mão do caminho. Então, o que fazer? Para aqueles que estão firmados nessa esperança, há uma outra palavra aqui, nesse texto: fortalecei-vos. Fortalecei-vos o vosso coração. Como nós podemos nos fortalecer em tempos de angústia, de perseguição e de aflição, promovido por esse mundo, promovido pelo diabo, para desanimar aqueles que servem ao Senhor? Como nós devemos nos fortalecer? Nós nos fortalecemos em primeiro lugar pela palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus nos dá um poder, queridos. A palavra de Deus nos fortalece. A palavra de Deus nos anima, porque ela nos faz lembrar de quem fez a promessa e do seu caráter. A Bíblia diz que o caráter de Deus é um caráter misericordioso. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque o mundo, o diabo, que se levanta contra nós, irmãos, se não for o poder de Deus para nos proteger, nos guardar nesse tempo, nós não resistiríamos. Mas Deus está em nós, e a sua misericórdia nos alcança, não permitindo que o mundo, que o diabo encontre vantagem sobre as nossas vidas, e ele nos protege. É por isso que as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. A outra coisa que o profeta Jeremias fala, além das suas misericórdias, é que é grande a sua fidelidade. Sabe o que isso quer dizer? Deus cumpre com aquilo que Ele prometeu. Tudo que Deus falou na sua palavra, queridos, vai se cumprir. Muitas coisas já se cumpriram, mas ainda falta
outras a serem cumpridas, mas vai acontecer. Sabe por quê? Porque Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vela pela sua palavra. Ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. Então, quando a gente tem o conhecimento que esse Deus que nós servimos é fiel, a nossa esperança ela é renovada. E o que a palavra de Deus diz, o próprio Jeremias diz em Lamentações 3, bom é ter esperança e aguardar com paciência a salvação do Senhor, e isso em silêncio. O que Tiago estava ensinando era o mesmo que Jeremias falava ao povo de Israel, que estava em sofrimento no cativeiro. Ele estava num local onde não era o lugar dele. Deus tinha prometido trazê-lo de volta a Jerusalém. Mas enquanto o tempo de Deus não se cumprisse, eles precisavam ter paciência. É bom ter paciência. Porque quando a gente tem paciência, nós evitamos o desespero que vem da desesperança. Mas a nossa paciência vem na certeza daquele que fez a promessa. Então, nesse tempo, o que Deus espera de mim e de você é que nós sejamos fortalecidos pela palavra, fortalecidos pela comunhão na oração. É isso que vai nos fortalecer. Aproveite esse tempo de quarentena, não para os entretenimentos. Eu quero falar sobre isso. Quando você aproveita esse tempo de quarentena só para se entreter com jogos, com filmes, com séries que tem aí na televisão, na internet, deixa eu dizer uma coisa para você. Isso causa insensibilidade espiritual. Isso torna um vício. E muitas vezes a gente começa a deixar a palavra de Deus de lado, a vida devocional, a nossa oração diária, porque nós não temos mais essa sensibilidade. E olha, é um grande perigo para esse tempo de quarentena, para você que serve ao Senhor. Certo? Tenha cuidado. Tenha cuidado com relação à sua vida espiritual. Não se encha dessas coisas na sua mente, que muitas vezes contraria a palavra de Deus, aquilo que está sendo transmitido, aquilo que você está assistindo, aquele filme ou aquela série. Isso só vai minar as suas forças espirituais. E aí, nesse tempo de perseguição, vem a frieza, o desânimo e também a falta de esperança. É preciso ter cuidado, porque muitas vezes essas coisas são laços para a vida do cristão. Tenha cuidado. Vigiai e orai. Jesus está voltando. Ampare os fracos. Tem aqueles que a sua fé ainda não está muito fortalecida, que precisa de uma ajuda. Essa é a última palavra que nós encontramos aqui em Tiago, quando ele diz assim: fortalecei-vos o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Ele está dizendo aqui que nós também devemos amparar os fracos, queridos, que nós devemos ajudar aqueles que estão espiritualmente abatidos, sem forças, que precisam ser amparados com firmeza, levando eles a pensar no caráter de Deus. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é amor, Deus é luz, Deus é misericordioso, Deus é compassivo. Esse Deus que você serve. Então não desanime, porque Ele não nos abandonou em meio ao sofrimento, em meio à perseguição. Não, Ele continua conosco. E o que é que Ele espera de nós diante de toda essa situação? Que a gente persevere fazendo a vontade dEle, vivendo de forma piedosa, submisso ao Senhor, submisso às autoridades, certo? Que a gente não fique se queixando. Aí você vai ver os versículos seguintes, se queixando uns dos outros, né? Que a gente possa olhar o modelo do sofrimento e da paciência dos profetas,
que falaram em nome do Senhor. Nós temos um exemplo na Bíblia. É isso que o Senhor espera de mim e de você, em meio ao sofrimento, certo? Ter atitude permanentes que agradam a Deus na esperança da vinda de Jesus. E isso, irmãos, só é possível se nós lembrarmos de quem Deus é e o que Ele faz, que Ele cumpre com aquilo que nos prometeu. Isso deve nos inspirar a continuar firme na esperança e também a ajudar aqueles que estão vivendo na desesperança, a dar testemunho do Evangelho do Senhor. Porque, queridos, aqueles que esperam pacientemente no Senhor jamais será frustrado. Lembra de Noé? 100 anos pregando a justiça, pregando que o dilúvio, Deus ia enviar o dilúvio. Noé não desanimou. E porque ele não desanimou, porque ele perseverou, ele e a sua família entraram na arca. Não desanime. Persevere. Jesus está voltando. O que Ele prometeu vai acontecer, querido. Por quê? Porque Ele é fiel. Por isso, a palavra de Tiago, ela também é para mim e para você hoje. Tenha uma conduta piedosa, mesmo em meio à tribulação e às lutas. Não desanime, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Anime os desanimados por essa palavra. Ore, interceda por aqueles que abraçaram a fé há pouco tempo, como Paulo fez. Não cesso de orar por vós, não cesso de lembrar de vós nas minhas orações. Esse é o tempo de fortalecer os fracos, de consolar os desanimados e de rememorar a promessa da vinda do Senhor Jesus Cristo. Foi isso que Tiago fez, foi isso que o apóstolo Paulo fez, foi isso que Pedro fez, foi isso que João fez. Os discípulos fizeram, cumprindo o seu papel. E Deus espera de mim e de você uma conduta piedosa nesses tempos difíceis, uma esperança renovada pela convicção e pelo conhecimento de quem Deus é. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é fiel, Ele cumpre com as suas promessas. E de revelar Jesus Cristo para aqueles que vivem nesse mundo sem esperança, como eu e você vivíamos, mas agora nós temos uma esperança. A nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu quero concluir falando dos benefícios da paciência. A paciência nos leva, queridos, a experimentar bênçãos de Deus no trabalhar do nosso caráter e na edificação da nossa fé. A paciência nos leva a alimentar a esperança daquele que nos fez a promessa. E nessa paciência nós devemos animar os desanimados, fortalecer os fracos e ajudar os necessitados. Por quê? Porque Cristo está em nós, e Cristo em nós é a esperança da glória. Então, entendam, esperar o cumprimento de uma promessa exige confiança. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre firmes. Firmes, diz o Salmo 125.
Bem-aventurado o homem que confia no Senhor, cuja sua esperança é o Senhor, diz o profeta Jeremias 17, versículo 7 do seu livro. Confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, na esperança do cumprimento da sua promessa. Tenha paciência. O meu tempo não é o tempo de Deus. O teu tempo não é o tempo de Deus. Mas quando o tempo de Deus chegar, no meu tempo e no seu tempo, pode ter certeza que nós seremos ricamente abençoados. Tenha paciência no sofrimento, na perseguição, nas angústias, nas dores, no sofrimento. O Senhor está com você no sofrimento. Como ter paciência, pastor? Ore ao Senhor. Senhor, me dê paciência. Me ajude a exercitar a paciência na esperança do Senhor. Aleluias. Agora em casa você tem a oportunidade de exercitar sua paciência no tratamento com seu marido, no tratamento com sua esposa, no tratamento com seus filhos. Não é? Você que nunca passou um dia todo com seus filhos pequenos, né? Geralmente é a esposa. Agora você está vendo o que é que ela passa. E Deus está dizendo, exerça a paciência agora. Porque se você exercitar a paciência na sua casa, você vai exercitar a paciência na esperança da promessa do Senhor, quando perseguido fora de casa, no trabalho, na faculdade, em qualquer lugar que você estiver. Esperar o cumprimento da palavra exige confiança e exige paciência. E por último, exige perseverança. Perseverança. Permanecer com constância. Isso é perseverar, acreditando na promessa. Porque aquele que não persevera desiste. Eu vou dizer para você, é muito mais fácil desistir do que perseverar. Mas se você tem um alvo, seu alvo é Jesus. Se você tem um alvo, seu alvo é o céu, então eu quero dizer para você, não deixe ser distraído. Não tire o foco desse alvo que é Cristo. Porque se nós tirarmos o foco, nós afundamos, como Pedro, quando ia ao seu encontro e as águas estavam tumultuosas. Olha para Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Não duvide, palavra de Deus há de se cumprir, como vem se cumprindo aquilo que ele falou anteriormente. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus possa te dar confiança, paciência e perseverança, e você possa glorificar o nome dele, vivendo uma vida piedosa, mesmo diante das dificuldades que o mundo nos oferece. Amém? Muito obrigado pela sua atenção. Deus te ajude, Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Amanhã estaremos de volta com mais uma palavra de esperança para você. Jesus está voltando. Prepara-te para encontrar com Ele. E essa preparação se dá quando você reconhece que é pecador, que está perdido, fazendo tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Confessa o seu pecado a Deus e recebe Jesus Cristo, convidando Ele para entrar no seu coração. Recebe Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Deus quer isso. É por isso que Ele nos manda pregar a palavra, para que esta palavra desperte fé no seu coração, para que no dia da vinda de Cristo Jesus, você possa se encontrar com Ele. Tá certo? Então, entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Deus te abençoe e quero ter uma palavra de oração. Pai de amor, nós temos ministrado a Tua palavra. E essa palavra é viva e eficaz, ela não volta vazia. Que o Senhor possa ir ao encontro de cada coração. Que Teu Espírito possa convencer-nos da justiça, do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Que Tu possa fortalecer os fracos
consolar os desanimados e, ó Deus eterno, levá-los a perseverar na fé, na esperança da vinda de Cristo Jesus, porque Ele prometeu e nós cremos que Ele voltará. Que o Senhor abençoe cada um que tem ouvido esta palavra, para que tenha paciência, para que possa, ó Deus eterno, ter confiança no Senhor, que é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Muito obrigado, Senhor. Nos ajude nesses tempos difíceis, nesses tempos de quarentena, que tenhamos paciência também no lidar com os nossos queridos dentro de casa, que tenhamos paciência, ó Deus, para esperar o tempo da Tua ação. Eu sei que o Senhor tem ouvido a oração da Tua igreja e do Teu povo, para que abençoe esta nação e o mundo, para que encontrem, ó Deus, uma solução para esse problema do coronavírus. Deus, nós ansiamos por estar de volta reunidos para adorar e bendizer o Teu nome na Tua casa em assembleia. E nós acreditamos que o Senhor está trabalhando, ó Deus, nisso. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos e esperamos no Senhor para a glória do Teu nome. Amém. Quero agradecer aos nossos amados que têm estado conosco nesse tempo, nesses dias, e eu quero citar, como faço isso de costume, todas as manhãs, nosso irmão Edilândio, Deus abençoe, a irmã Socorro Soares, ao nosso irmão Severino Araújo, lá em São Paulo, ele que é tio do nosso irmão Danilo, irmão Jorginho, Deus abençoe, a nossa irmã Bernardina também, um abraço, querida, ao pastor Jânio, que tem ouvido também, nos ouvir todas as manhãs, Deus abençoe, o Charles Mazuki também, um abraço, também a irmã Flora Santos, o irmão Rivaldo também, que está ouvindo a palavra, a irmã Helena Gondim, um abraço, Deus te abençoe, irmã Nina, Deus abençoe você, irmã Nina, e toda a sua família, irmã Edna Ferreira também, certo? Está falando aqui, nosso Deus é grande, é fiel, um abraço aí também para, deixa eu ver aqui, a irmã Silvinha, Severiane Tenório, que está nos ouvindo, Deus abençoe, querida, e também nos assistindo, irmão Rivaldo, já falei, deixa eu ver quem tem mais aqui, a irmã Rízia, Deus abençoe Rízia e Sandro lá na Coab, certo? Um abraço para você, compartilhe esse vídeo para que possa abençoar pessoas, se você foi abençoado também, certo? Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Um abraço no nome de Jesus.